Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022, são 17 horas e 30 minutos. Eu quero trazer aqui algumas considerações sobre o órgão executivo de trânsito de Piracicaba, conhecido como Semutran. A gente está tendo um problema muito grande com o órgão de trânsito de Piracicaba. A gente tem reclamado com o Ministério Público, mas parece que o promotor não consegue entender a relevância desse prejuízo que a Semutran está causando para o cidadão pagador de impostos, que mantém o salário de todo mundo que trabalha lá dentro. Então, a gente está tendo um problema que é o seguinte: a Semutran está impondo sanções políticas aos moradores de Piracicaba. O que é uma sanção política? É uma vinculação de qualquer débito que você tem com uma medida punitiva ilegal que a prefeitura pratica contra você, obrigando você a pagar, por exemplo, por uma multa, antes de encerrarem os recursos administrativos referentes a essa multa. Quando você reclama lá na prefeitura, olha, fulano, o cliente está ligando para mim que esta multa que nós estamos recorrendo está constando no documento dele para pagar, uma exigibilidade de pagamento dessa multa para ele poder fazer o documento, ou para ele poder imprimir o documento, ou para ele poder vender o veículo. A pessoa de lá fala assim: não, mas não fui eu que lancei a multa. Velho, tem que ser muito burro para não poder falar outra coisa, para não saber que quem lança a penalidade no RENARCH da pessoa é a autoridade de trânsito, não é o RENAINF, não é o RENAVAN, não é o DETRAN. Pelo amor de Deus, se você não tem competência para sua função, decline dela. Ou se não, se você quer tanto esse cargo comissionado, que te paga uma comissão em cima do seu salário, pelo amor de Deus, pegue a legislação que eu entreguei na sua mão e leia, pelo amor de Deus. Não se oriente com ineptos ou corruptos que estão rodeando você. Se oriente pela lei. Vai lá no artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Vai lá nos artigos 12 e 17 da Resolução 619 de 2016. Aliás, leia a Resolução 619 de 2016. Você tem obrigação legal de conhecer esta resolução, já que o cargo que você ocupa é que enferra com a vida do cidadão piracicabano, que recebeu uma multa ilegal e ilícita da Semutran, está recorrendo dentro da lei dessa multa, e vocês estão enfiando a multa para o cara pagar escondido no RENAINF, não é nem no RENAVAN. Vocês não sabem nem onde lançar a multa. É muita incompetência misturada com burrice e com preguiça, porque a gente ensina para vocês, a gente diz para vocês onde vocês têm que consultar, qual a legislação que vocês têm que consultar para saber o que fazer com o cidadão. Eu não quero que vocês ajudem o meu cliente, não ajude o meu cliente. Do direito do meu cliente cuido eu. Eu quero que vocês ajudem a administração pública a não roubar o cliente, a não roubar o cidadão que paga o salário de vocês. É impossível que vocês não consigam aprender o mínimo indispensável para a função de vocês. Puxa vida, é muita burrice, pelo amor de Deus. Não é o RENAINF que lança a multa, infeliz. É você, enquanto autoridade de trânsito, que lança a multa no RENAINF. Quando você diz assim: olha, eu mandei para o RENAINF dizendo que já se esgotaram os recursos. Você está agindo lá nos termos do artigo 17 da Resolução 619, que fala das atribuições da autoridade de trânsito com relação ao lançamento da pontuação no RENARCH da pessoa. Lá no artigo 290, inciso 1º e parágrafo único do artigo 290, lá no artigo 284, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, pelo amor de Deus, se oriente, pelo amor de Deus, com alguém que tem um mínimo conhecimento indispensável para o serviço que vocês executam. Vocês ganham um monte de dinheiro para fazer besteira o tempo todo, para meter a mão no bolso do cidadão. A gente está ensinando para vocês, está pegando pela mão, falando: pelo amor de Deus, ó, é isso aqui que você tem que ler, ó. Eu falei, você tem que ler a Resolução 619, ela fala das formas de arrecadação que você, enquanto órgão de trânsito, vai aplicar no cidadão. Você tem que ler o artigo 284, parágrafo 3º, que é uma lei muito mais nova do que o parágrafo 1º do artigo 285. Quando há um conflito aparente entre normas, prevalece a norma mais recente, se é sobre um assunto determinado, sobre o mesmo assunto. Parece que vocês têm preguiça misturado com sem vergonhice, não sei se pode falar assim, mas é muita burrice e preguiça junto.
que não consegue ler uma lei. A gente está falando para vocês o artigo, o inciso, o parágrafo, tudo. Só para você chegar lá, abrir o negócio e ler, vocês não conseguem, nem isso vocês conseguem fazer. Aí eu tenho que ficar vendo o cliente ligar para mim: ô fulano, mas você falou para mim que essa multa estava suspensa e está obrigando a pagar lá. Eu puxo aqui no Renavan, não está constando nada. Falo: mas não está constando nada. Não, é um código secreto que eles têm lá, só entre os órgãos de trânsito e o sistema de receber lá, que a autoridade de trânsito de Piracicaba enfiou lá. E quem enfia essa multa lá é a autoridade de trânsito de Piracicaba, não é o Renainf, pelo amor de Deus. Vocês não sabem o mínimo indispensável de vocês fazerem o serviço de vocês, cara. Como que pode um negócio desse? Se precisar de alguém ruim, vocês não servem. Vocês têm que se qualificar melhor ainda para ser ruim. Então, eu vou de novo levar o conhecimento do Ministério Público. Eu duvido que vai fazer alguma coisa, porque eu nunca vi um Ministério Público ruim que nem esse de Piracicaba. Não para prender pobre politizado, para prender preto ladrão de galinha e mendigo. Não, estou falando para prender, para pelo menos corrigir os atos administrativos ímprobos, manifestamente ímprobos, das secretarias dessa prefeitura, que só mete a mão no bolso do cidadão. Então, mais uma vez, eu solicito que vocês da Semutran leiam, pelo amor de Deus, o artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, para saber quem que aplica a penalidade. Vocês não sabem quem aplica a penalidade. Se quem impõe a autuação e a penalidade é a autoridade de trânsito, como que quem multa o cara e cobra do cara é o Renainf, pelo amor de Deus? Vocês têm que ser muito tapados para não entender um negócio desse. Tem que ser muito ruim. Se o jurídico de vocês orientou desse jeito, troca esse jurídico, tá metendo a mão no seu bolso. Então, tem algumas coisas que não tem jeito, precisa saber o mínimo indispensável, gente. Leia a resolução 619, ela é para vocês, órgãos de trânsito, vocês têm que saber ela de cor salteado. Leia lá o que fala o artigo 12, leia lá o que fala o artigo 17 dela. Leiam ela inteira, vocês precisam ler ela inteira, né? Mas pelo menos esses dois artigos. Aí quando a gente diz: esta multa está sendo recorrida, está nos prazos, vocês não podem impor uma sanção na pessoa enquanto ela está recorrendo. Tem que ser muito burro para não entender isso, ou corrupto. Não quero crer que sejam corruptos, prefiro acreditar que são só ineptos mesmo. Mas vocês têm que se tocar, é muito ruim esse serviço que vocês prestam. Fora esse sistema que a gente não consegue acessar, fora que é uma empresa privada que administra as multas, que inclusive gera as multas, e que o cliente vem aqui com a multa, preste muita atenção, cidadão piracicabano. O cliente vem aqui com a multa, eu estou com a multa do cliente na mão, com código de barras para pagar, preste atenção, promotor de justiça que vive perseguindo o pobre, preste atenção nisso aqui, promotor. O cara está com a multa para pagar, com valor, código de barra, e a multa não está no sistema. A multa não está no sistema público. Quem está embolsando o dinheiro desta multa, doutor promotor? Porque denunciar para o senhor no papel não adianta, tem que fazer o vídeo aqui para a pessoa ridicularizar lá, para vocês tomar providência. E ainda toma providência contra a gente, não toma nem providência contra quem está lesando o cidadão. Então, se não houver uma correção dos atos desta administração pública inepta, né, imbecilizada, fechada para o diálogo, que não escuta os conselhos que a gente dá, porque quando você está prejudicando o meu cliente, você não está prejudicando a mim, que sou uma empresa que defende os direitos dele perante você. Você está prejudicando quem paga o seu salário. Quem paga o salário, se você olhar para o lado aí, faz um olhar 360 graus, dá um giro aí. Todo mundo que você está vendo recebe dinheiro do bolso dessa pessoa que você está prejudicando deliberadamente, achando que está me atacando. Então vocês precisam parar de serem soberbos, arrogantes, e começarem a ler as legislações que a gente fala para vocês lerem, porque nós estamos aconselhando vocês a não tomar processo por improbidade. Amanhã depois troca o promotor e vem um promotor sério que vai fiscalizar e denunciar, vocês vão encher o rabo de processo. Então, esse aqui é o nosso aviso para esse pessoal da Semutran, esse aqui é o nosso aviso para a população, fiquem de olho, porque vocês estão sendo lesados deliberadamente pela Semutran. Então eu aconselho vocês a procurarem os seus direitos, se não no Ministério Público aqui em Piracicaba, mas em qualquer outro lugar que vá atender vocês e vá fiscalizar como a lei determina que deve ser feito. Beleza, pessoal? Tenham todos uma boa tarde. São 17 horas e 40 minutos do dia 11/3/2022.